Então, Mauro, vou continuar com as perguntas sobre o livro Sementes Lúdicas. Eu vou agora para o capítulo A Nossa Riqueza Interna e seus Recursos Naturais. Eu queria começar te pedindo para diferenciar o alívio que vem da dissipação do alívio que vem da integração. São bem diferentes, né? O alívio que vem da dissipação, ele não integra, né? Então, de fato, ele vai se tornando cada vez mais raso e imediato. Ele não vai produzindo um relaxamento, um pertencimento, uma participação em si, um descanso com o tempo. Ele vai, de fato, quando eu alivio pela dissipação, eu vou ser novamente atacado, porque é uma oposição ao processo de integração. Então, eu começo um conflito do eu com o seu inconsciente, da consciência com o inconsciente, do eu com o seu próprio psiquismo. Então, de fato, eu estou travando uma luta que em algum momento eu vou perder, porque como não é integrado, não se estabiliza. Então, novamente, convoca a força para tentar alertar a consciência de que precisa estabelecer uma fluidez, uma solução no espaço, na escolha, na ponderação, na expressão, algo que articule a circulação psíquica, né? A dissipação é uma forma de não fazer isso. Então, há muitas vezes um abafamento ou um distensionamento pela projeção que não faz essa vinculação do dentro com o fora. Então, você tem o dentro, tem o fora, não estabelecendo um bom diálogo, né? Com o tempo vão ter repercussões imensas de distância de si, incapacidade de se reconhecer, palidecimento de significado de sentidos, alimento afetivo. A dissipação ela vai levando a um volume de intensidade não conciliada, né? Quando ela dá integração, não, ela vai solidificando perspectivas edificantes da psique. Ela vai amadurecendo emocionalmente uma pessoa, ao ponto de você poder produzir soluções renovadas, outros olhares sobre uma mesma situação, que são recursos importantes, né? Você não fica uma espécie de chave de fenda enquanto único recurso, né? Então, a integração ela vai fazendo com que você tenha infinitos olhares sobre o acontecimento, inúmeras capacidades de se colocar frente a um algo. Ela tem vários, ela vai alimentando o processo criativo, né? A dissipação ela vai alimentando um discurso do medo e um estado defensivo. Ela vai me fazendo ser refém e refugiado de uma solução que vai se mostrando cada vez mais pouco pertinente, porque não vai ser sempre parafuso para eu lidar, né? Então, há uma espécie de enrijecimento das capacidades, empobrecimento de recursos, e aí você vai ter uma construção gradativa do sofrimento. Em algum momento se avoluma e consome até mesmo a capacidade de dissipar. Aí você já está em estados viciados e compulsivos, né? E adoecimento psíquico instaurado. Então, você tem uma perda de suporte do seu próprio afeto, na medida em que você vai dissipando e não integrando. É muito grave, isso é um comportamento muito normalizado. Você fala nesse capítulo que a nossa rejeição à dor compromete a percepção da medida da nossa real possibilidade e também o senso de satisfação. Eu queria te perguntar se a nossa rejeição à dor também nos desloca do nosso lugar de direito. Com certeza. Ela é uma das articulações, enquanto atividade do corpo, que fazem com que a gente se afaste do nosso corpo, né? Que a gente se distancie. É muito imediato em nós o comportamento de se afastar do dolorido, não de se interessar pelo dolorido. Mas você vê que a pessoa fazendo isso na vida, depois na terapia, ela vai ter que olhar para os sofrimentos e para as dores. Você não tem como viver sem fazer isso. Melhor seria se na duração você tivesse um interesse e produzisse uma significação pertinente, né? Aí, de fato, você teria menos necessidade de terapia autobiográfica. O processo de terapia seria outro. Eu trabalho em benefício de uma terapia que não é necessidade de ficar voltando ao passado, mas, de fato, uma articulação da potência e investimento de troca, né? Mais um exercício relacional do que, de fato, uma autobiografia. Mas como a gente vive essa distância, a perda do lugar direito, e muitos dos motivos é pela situação de dor da consciência humana, da situação humana, a gente precisa ficar revisitando essas dores que foram abafadas, que não foram significadas, né, que foram vilanizadas, que foram projetadas, ou seja, todo o campo de exclusão da dor que faz com que a nossa satisfação não seja justa, né? Que ela mesma seja uma articulação de injustiça, de adoecimento. Ela vai tendenciosa mais ao prazer, e é um prazer que adoece, né? Porque passa a ser abusivo, passa a ser excessivo e passa a não dar conta das necessidades. Então, prazer e dor operam enquanto referência do que seria uma articulação de justiça da produção de satisfação, até mesmo na comunicação dos limites da possibilidade. Tá? Só que a gente tem normalizado uma tendência hedonista de sempre ir em direção ao prazer e fugir da dor. Tá? O oposto disso também não é saudável, né? A questão é estar nesse lugar justo de direito, de disponibilidade para ambas as coisas à medida em que elas acontecem.
fala que todas as emoções podem levar à paz. Por que que é tão difícil as pessoas terem essa experiência? Porque a gente tem incorporado uma rejeição às emoções ditas negativas. Então, nós não nos alimentamos delas, não nos beneficiamos da organização que elas produzem, elas articulam por conta disso a distância do eu, que vai se validar em fontes externas, artificiais, no sentido artificial, ou de dependência emocional dos outros, de refúgio nas relações, atendimento, expectativas. Esse é um universo de coisas que faz com que a gente perca o corpo e se refugie, use a consciência enquanto refúgio, né? Oi? Né? Então, todas as emoções elas são necessidades, né? E elas são agentes de organização do psiquismo, né? E existe uma espécie de conspiração de uma fonte de sabedoria da psique que se chama si mesmo, né? Que opera no sentido da harmonia, está sempre conspirando para alguma possibilidade de harmonia. E as emoções são construtoras, são agentes desse estado de harmonia possível, né? E na medida em que a gente rejeita esses agentes, eles não se tornam recursos da construção dessa harmonia. É simples assim. Você vê as emoções como a nossa riqueza interna? As emoções fazem parte da nossa riqueza interior, com certeza, porque elas são satisfações da vida. Elas são articuladoras dos significados e dos sentidos. Você não tem como pensar significado e sentido sem a realidade emocional. Significado e sentido não é uma realidade seca intelectual. É uma realidade de carga afetiva. Não tem como significar e dar sentido sem dimensionamento emocional, para pensar. Né? A vida seria uma explicação e uma explicação bastaria. Você não encontra pessoas que vão encontrar uma grande satisfação na explicação. Elas vão ter algum arrebatamento afetivo, ela tem que provocar. Né? Porque senão não satisfaz, não supre necessidade da experiência do humano. Então, elas são uma parcela bem grande da nossa riqueza interior, com certeza. E são agentes da alma muito mais longevos, né? Porque constitui o humano. Eu tenho a sorte de ter as emoções participando da condução do Mauro, espero continuar tendo essa sorte, porque eu posso chegar a estados de distância onde, de fato, eu perco o acesso, ou elas se tornam estridentes demais e podem me consumir por mérito da minha relação com elas respondem a como você se relaciona com elas, tá? Uma pessoa saudável, né? Então, eu tenho a sorte de tê-las atravessando. Elas são forças motrizes do humano. E como não celebrá-las em seu caminho por mim, né? Elas estavam lá nos meus antepassados, vão estar naqueles que virão. Então, elas são uma espécie de fluxo, elan, né? Costura do humano, né? Articulando destinos, sabe? Eu considero as emoções agentes muito longevos de outras realidades de consciência que não param no eu, que sequer residem no eu. Então, eu percebo a emoção enquanto uma fonte de sabedoria me atravessando e eu procuro me alimentar o máximo possível na medida em que a minha atravessa. Eu tenho um respeito, né? Na medida em que ela me atravessa, eu procuro respeitá-la, porque eu sei que ela é um agente muito longevo da experiência humana. E que provavelmente ela tem em seu silêncio, em sua atuação, uma sabedoria que eu, enquanto eu, não consigo nem contemplar. De organização da vida, né? E é esse respeito que vai trazer a experiência de paz? Exatamente. Porque ela é vida instituída e alimento do exercício do viver. Todas elas, sem exceção. Né? E se eu, então, não nutro uma distância e não produzo por violência estridências, elas vão estar numa espécie de relação harmônica. A boa imagem para isso é um equilíbrio dinâmico, tal como o mobile, né? Aquela mobile, né? Eu acho que o mobile é uma bela maneira de perceber esse equilíbrio dinâmico da psique. Ele opera em flutuações, né, dadas os acionamentos do fora. E isso é próprio do humano, ele precisa flutuar, ele precisa ter ambivalência, né, ele precisa oscilar. Né? E as emoções são os agentes dessa oscilação. Eu preciso delas me conduzindo nessas oscilações por conta dos acionamentos do espaço. Os acionamentos é a diferença, né, daquilo que é desconhecido. Então, é bom ter emoções que têm uma articulação do mais agudo ao mais grave, né? Aí você produz uma sinfonia bacana, né? Não fica monótono, né? Muita pessoa se tornou monótona, né? Se segura pela monotonia. Uma nota só. É,
Eu vou para o próximo capítulo, a culpa do homem e a inocência do animal. Dinâmicas inaugurais do processo de consciência. Eu queria te perguntar se para você tem diferença, se você diferencia culpa de consciência de culpa. São coisas diferentes, com certeza. Tem abrangências e pertinências outras, se entrelaçam, sem dúvida alguma. Né? Agora, inocência e culpa são questões de uma espécie de pensamento clássico da consciência. Né? Para além do que seria a culpa do cristianismo, né? O estado de pecado e tudo mais, a culpa ela cumpre um papel na cultura de consciência, não necessariamente ela precisa, na produção de consciência, na cultura de consciência também, mas não necessariamente ela precisa ser uma vilanização de aspectos. Eu vejo muito a culpa enquanto aspecto expiatório, né? Do processo civilizatório. Ou seja, eu não posso ser pleno na minha potência porque eu preciso conviver em sociedade. Então, instintos sexuais, instintos agressivos, eles são, de uma certa forma, amortecidos. Tá? E eles vão operar em alguma dose de expiação que vai conspirar para uma espécie de consciência de culpa. Então, eu não vou poder ser pleno na minha vontade, porque eu preciso articular algum tipo de acordo que contempla a sua potência, a sua necessidade. Então, isso cumpre um papel, a culpa cumpre um papel salutar na produção de uma cultura de consciência, de uma consciência individual, para conviver em sociedade. Sem isso, de fato, você teria uma espécie de lei do mais forte. Né? Você teria uma espécie de recrudescimento para um estado pré-civilizatório, é perigoso. Né? Então, a culpa ela cumpre um papel. Agora, a inocência ela não é prévia à culpa, ela é posterior à culpa no processo de consciência, ela é mérito de um trabalho. Né? Ela é, de fato, alguém que consegue articular uma solução criativa para que essa expiação não seja algo que consuma a si mesmo. E as soluções criativas do processo de diferenciação são exatamente isso. Então, eu não posso ver a minha intensidade plena em um determinado aspecto, eu preciso ter uma capacidade global de consciência, um pensamento circular, para distribuir as minhas cargas com justiça e não ter uma experiência expiatória do viver, mas ter cada vez mais, né, a afirmação potente disso que eu chamo de Mauro, né, sendo conduzido pela vida, porque há fluidez, há permissão para aquilo que me constitui. A culpa, enquanto algo expiatório, vai haver um adensamento de uma espécie de reclusão, né, de uma não permissão para viver. Agora, é necessário, e isso é um desafio ousado, de você produzir a solução criativa. Né? E os preços que vão envolvê-la de você dar fluidez a essas potências que não podem ser socialmente admitidas. Já. A margem para isso é imensa. O que carece muitas vezes é a ousadia e interesse para as pessoas fazer isso. Então, há uma tendência medrosa, um asseguramento, um conforto mais imediato, e muito da cultura de consciência vai impondo uma dose de expiação que vai, com o tempo, somatizando, vai criando adoecimento psíquico. Quando existe muita possibilidade, por meio do empenho criativo, de você dimensionar com justiça essas cargas de maneiras que podem ser absolutamente surpreendentes para uma determinada pessoa. Então, a inocência seria um estado de consciência de entrega, de relaxamento e de conciliação com aquilo que nos constitui, com a própria situação existencial. Ela é mérito de um trabalho. Ela não é o status quo, tá? Ela é o mérito de um trabalho. Tá? A culpa é a participação numa moralidade, é a vinculação que vai onerar a potência, mas vai beneficiar a potência. E sim, a tendência é que a gente faça isso, porque o ser humano não seja de relações. Né? Então, sempre vai ter, de uma certa forma, um dimensionamento sombrio de uma articulação virtuosa nossa, e não há nada de errado com isso. Ela só não pode ser onerosa ou injusta demais, cobrar um preço grande demais da vitalidade. E aí cabe a cada um criativamente se colocar à frente a isso e pagar os preços necessários para se conduzir. É como eu percebo essa relação de culpa e de inocência. A culpa, ela acontece concomitante com o exercício de diferenciação? Ela é uma das repercussões dessa diferenciação. Ela é uma necessidade do convívio social e, por conta disso, ela é uma articulação, vai ser subproduto do processo de socialização. Né? Ela necessariamente se articula enquanto um subproduto disso, com certeza. Você fala nesse caso. Desculpa, que bom que é a culpa, tá? A gente está precisando retomar um pouquinho a consciência de culpa, né? Porque ela é o cuidado social, ela é o cuidado com o ente social. Então, né, novamente, a gente está precisando recuperar um pouquinho, né?
o valor da consciência de culpa, né? Então, eu estou obedecendo a lei em silêncio para conviver com você, e que bom, você deve estar grato também por estar fazendo isso, né? Entende? E não ser atacada por alguém na rua, entendeu? Tudo isso é parte da consciência, são aspectos virtuosos da consciência de culpa. Então, eu não vou preponderar, não vou predominar, né? Porque existem restrições que eu admiti para me conduzir. Isso é consciência de culpa. Então, eu admiti essas restrições para me conduzir. Porque existe um valor, existe um alimento de participar da sociedade, entende? E aí sim são restrições que eu admito, são os limites incorporados na consciência para o convívio, entende? Isso é importante, é muito importante, precisa ser em parte recuperado, senão a gente cria uma sociedade impossível que se autoconsome em afirmações de poder pessoal que não ponderam as limitações para o convívio e para o mútuo benefício. Então, culpa participa de mútuo benefício. É articulador da produção de mútuo benefício. Quem não tem culpa vira psicopata, não articula o direito do outro de ser e vai para o prazer, o gozo imediato, né? O gozo mais inconsequente e irresponsável. Nesse capítulo, você fala que nas culturas ancestrais, o senso de participação era regulado por narrativas míticas e que são esses contornos coletivos que colocam em descanso as forças instintivas mais predadoras. Eu queria te perguntar como é que fica isso no contexto atual, que a gente não tem essa narrativa mítica como contorno consciente? Fica complicado. Meio que tá o Léo, assim, a gente abandonou o cuidado com territórios psíquicos imensos. Isso aconteceu muito recentemente e está se agravando. Então, há o predomínio do eu, e o eu pode, o eu faz, a exaltação de poder pessoal, há uma tendência a não considerar o valor dos vínculos, o papel dos acordos, né? O que seriam as articulações de cuidados com territórios psíquicos maiores, né? Que dimensionam o bem comum, que dimensionam a prosperidade afetiva de uma sociedade, de um povo, de uma cultura, né? Sendo aquele que se é, porque tem raízes naquele lugar, tem raízes nas ocasiões que engendraram aquela cultura. Os mitos são, de uma certa forma, evidências da origem. Nós somos estes por conta daquilo, daquelas forças da natureza, daqueles deuses, daquelas montanhas, né? Elas participam da nossa origem. E, por conta disso, elas podem ser celebradas. Elas são uma espécie de solo, né? Para a prosperidade não só do social, mas do individual, da singularidade. E podem ser atendidas em reverência, se retroalimentam uma nutrição, não esvaziam o lugar, não consomem o lugar, não usurpam o poder do lugar, mas dimensionam uma espécie de retroalimentação da potência que opera num determinado lugar onde reside uma cultura. O que aconteceu é que hoje em dia a nossa consciência ela perdeu essa noção de situação. A gente vive abstratamente, a gente vive aéreamente, a gente vive apartado, a gente vive não situado, a gente vive muito no nosso refúgio narcísico subjetivo, né? E essa distância ela é grave, porque ela não considera corpo, ela não considera vínculo, ela não considera origem, ela não considera senso de lugar, e consciência tem a ver com habitação. Ética é a habitação. Né? Uma das perdas é exatamente o exercício ético. A base dos exercícios éticos prosperava a partir dos acontecimentos míticos. Então, é a minha participação na cultura, porque aquele enredo organiza aquilo que me é inconsciente. Então, é uma maneira de eu ter acesso a uma dimensão da organização do meu inconsciente. Isso era o mito. Né? Hoje em dia, a gente está tentando organizar tudo através do eu e do que o eu faz, e muito através da produção de identidade. Né? Imagina isso sem isso. A identidade não tem como dimensionar essa profundidade do inconsciente. Não tem como. Então, você vai ter pessoas cada vez mais precárias, que não se sustentam e que sucumbem, vão adoecendo psicamente mais cedo. Tem muitas consequências da gente ter abdicado desses outros sujeitos e dos recursos que eles produziam na organização da nossa situação existencial. Então, os mitos eles cumpriam esse papel no dimensionamento participativo inconsciente para a consciência se conduzir e prosperavam até o que seria um regimento ético que articula o bem comum. Então, isso tudo era edificado a partir do mito. Hoje em dia, tudo é edificado a partir do eu e da identidade. E isso não tem uma penetração muito grande, primeiro porque o que é mais profundo em nós é coletivo, não é singular. E o mito é um dimensionamento da coletividade, né? Dialogando com a natureza, com as forças, com o lugar, com o espírito, né? Com temporalidades imensas e coisas que o eu não tem como dimensionar. Eu acho que hoje em dia está sobrecarregado.
E aí ele adoece, porque, de fato, ele não consegue dimensionar isso. Um pouquinho a estrutura de obediência e estrutura de Desculpe, repressão. travou o comecinho da sua fala, travou, não posso dizer. Tá, vou repetir. Eu vou te pedir para diferenciar estrutura de obediência e estrutura de repressão. Tá. As estruturas de obediência, elas são uma articulação conceitual daquilo que é escolhido, né? Porque eu reconheço que me é favorável, pode ser desafiante, né? Mas me é favorável e porque, de uma certa forma, articula uma referência para a minha vontade, pautar uma sabedoria que carece da minha vontade, para articular a produção de significados e sentidos, que são partilhados. Então, geralmente, são princípios, né? Ou seja, uma vida espiritual é uma vida que tem princípios, né? Na sua centralidade, não só a vontade. A vontade, ela não tem a sabedoria. Os princípios, de uma certa forma, eles regem, né, um dimensionamento participativo mais vasto. Eles são partilhados por um grupo de pessoas, então eles são frutos de um acordo. E eu escolhi praticar isso e não aquilo. Então, eu obedeço a minha própria escolha. Isso seria uma estrutura de obediência. Ela valoriza a escolha e ela retroalimenta, ela renova o poder de escolher. Ela amplia a capacidade de se investir no desconhecido. Ela amplia o exercício de disponibilidade. As estruturas de repressão e submissão são o oposto disso. Elas vão minando o poder de escolha e vão submetendo a pessoa a algo que não alarga a sua experiência de investimento, a sua capacidade de, sentindo medo, produzir um cuidado que é pertinente ao que acionou e assim mais. Então, há um recrudescimento do poder da escolha que vai se validando naquilo que é mais imediato em termos de reconhecimento de si, de conforto, de asseguramento, predomina a tendência regressiva. A atitude de obediência, não. Ela tem um estímulo a você se colocar, né? Agora, se colocando no que é uma camada necessária da psique, que é a sua espacialização por vínculos, né? Agora, se eu não consigo me investir no meu vínculo, esse vínculo não é bom para mim. Ele não me serve. O vínculo deve ser um lugar onde o meu investimento afetivo é acolhido, é bem visto. Você é importante para esse nós. Olha você aqui, olha você agregando, olha você produzindo alimento. O desafio é conseguir isso, né? E não só tomar para si. E aí você tem uma degradação dos sujeitos nós, porque você tem um eu que, de fato, está submetido a um processo regressivo, né? Está lá sendo consumido pelo próprio passado e está o tempo todo roubando alimento afetivo e não consegue ofertar, né? Não consegue se disponibilizar. As estruturas de obediência, elas cumprem o papel de serem articuladores da disponibilidade que reverencia aquela singularidade, porque ela é tida enquanto algo que enriquece a relação. As estruturas de repressão, não. Olha, você não está regulada por esse certo, você não condiz com ele, então você não é bem-vindo. O que você produz não vai agregar, né? Então, de fato, você vai submetendo a outra a papéis cada vez mais subalternos, né? De menor capacidade, de menor dimensionamento de recursos, de menos assimilação de valor e mérito, coisas que são muito importantes para o ser humano. O ser humano tem uma ânsia de ter o seu valor reconhecido. Isso não é uma coisa banal, isso é uma necessidade do humano. Tá? O grande desafio é que ele precisa produzir valor. Né? Não é diferente, você numa relação de adulto, não é que nem, sei lá, eu tenho uma filha e ela é a coisa mais valiosa do mundo para mim. Não, quando ela for entrar no mundo, ela vai ter que suar um pouquinho para produzir valor. Não vai ter um papai babão que, vem cá, meu assim. Aí você vê adultos que confundem um pouquinho essas duas coisas. E aí vão extrapolar para os vínculos pautados por obediências e escolhas um direito de participação que se vale da família. E vão cometendo atrocidades, abusos e coisas que vão falar, em algum momento você tem que falar, chega, você não pode mais estar aqui. Você não está agregando, você só está violentando, você só está abusando, você só está roubando. Cadê o seu esforço para agregar valor? Cadê o seu esforço para enriquecer a experiência? Então, as estruturas de obediência são as articuladoras desse enriquecimento, com a participação na escolha. As de submissão são inibições disso. Há uma falta que domina e que consome. E é insaciável, é insaciável, é insaciável. No fundo, consome a própria pessoa, porque vai fazendo com que ela seja insuportável. Primeiro para os outros e depois para ela mesma. Isso está acontecendo muito hoje em dia. Você fala que a nossa recente guinada para a ciência deixa perspectivas da psique sem organização. Eu queria te pedir um pouquinho para falar sobre essas perspectivas que ficam desorganizadas
pela guinada para a ciência? Porque, enfim, a ciência faz muito pela gente, mas não pode fazer tudo, né? Eu não vejo o pensamento técnico-científico enquanto uma boa articulação para pensar a subjetividade e os problemas do afeto. Eu acredito que outros encaminhamentos da capacidade cognitiva humana, da própria capacidade do humano, são mais valorosos, são mais propensas para valorizar afeto do que o pensamento científico. O pensamento científico ele cumpre um papel muito bem para perceber a funcionalidade das partes, a produção de objetos, como se articula um órgão e tudo mais. Agora, para você pensar como se encaminha uma subjetividade e como se estrutura afetivamente um determinado indivíduo, eu percebo que muitas vezes soluções tecnicistas e indevidamente objetivantes são alienantes em relação ao papel de uma determinada subjetividade e o valor de um sofrimento, a atuação de uma tristeza, né? Porque articula muito o que vem a reboque do pensamento técnico-científico, que é uma funcionalidade e efetividade também. Tem muita coisa associada a isso. É muito mais um uso que a gente dá indevido para a ciência do que um problema da ciência. A ciência é algo maravilhoso e serve muito bem ao ser humano, mas às vezes a gente articula o que ela faz de forma indevida, onde são necessários outros tipos de posturas e acionamentos, onde eu acredito que a ciência ela atrapalha mais do que ajuda, principalmente quando se trata de significados efetivos, de operações da psique e do que seria o contexto de significação e sentido de uma humanidade se conduzindo, né? De uma singularidade ou mesmo de um povo se conduzindo. Aí eu não vejo a ciência cumprindo um papel muito favorável. É necessário um empenho mais do que seria um lado intuitivo, que pauta mais o religioso, o espiritual, né? Porque espiritualmente nós valorizamos afetivamente coisas absurdas. Um cara crucificado, um sacrifício. Qualquer condução pautada por um bom efeito e uma noção de integridade objetiva não vai para essa. Que porra é essa? Nos mobiliza. O ser humano ele tem contradição, ele tem ambiguidade, ele tem ambivalência. Também nós somos constituídos por isso. E muito da tecnociência são soluções para essas questões que são insolucionáveis do humano. As questões existenciais do humano não são solucionáveis. Elas permanecem. Na ciência não mudou uma vírgula nessas questões, não agregou nada aí. Né? Isso precisa ser reconhecido. Não mudou. Né? Então, essa operação desse desconhecido misterioso, essas angústias, essas continuam existindo. Eu posso ter uma noção do que é o aporte hormonal disso no meu corpo, mas isso não muda, né? O que isso ocasiona e propicia de produção do humano, entende? Porque tem um pouco, principalmente hoje em dia, a neurociência. Tá, mas isso é um hormônio e tal. Tá, você me deu a explicação do que quimicamente, biologicamente produz a experiência. Mas aí está ela, né? Ocasionando algo que me leva a me produzir. E aí não é mais o lugar da ciência, me desculpe. Mas aí o uso errado da ciência não, então é só mexer nesse hormônio, é só mexer nessa química. Mas aí você tem um modelo de homem que está sendo induzido, que não sente isso, que não quer aquelas experiências, que não quer morrer, que não quer ter tristeza, entende? Esse uso da ciência que eu critico, onde você tem um homem efetivo que não está disponível à perda, à dor, à morte, ao que são fundamentos da experiência do humano, fundamentos muito longevos da experiência humana. Então, essa articulação da ciência precisa ser muito bem pensada, porque tem repercussões muito drásticas para o nosso psiquismo e para a nossa história humana, sabe? Para aquilo que constitui a nossa humanidade. Não quer dizer que não possa ser feito. Não é isso que eu estou querendo dizer. Tá? Agora, precisa ser ponderado, né? E ter uma boa consciência das repercussões. Tem coisas que a gente pode fazer que a gente não deve fazer. Isso é próprio pensamento ético. Eu acho que a ciência também precisa ter um diálogo com outros campos para articular as suas possibilidades, né? Porque eu devo o que eu posso, né? Então, isso é uma coisa que, o que eu posso que eu devo, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. E hoje em dia tem um vício nas explicações científicas como elas, se elas sanassem todas as coisas. Eu vejo as pessoas produzindo explicações que não têm penetração em organização integrativa. E aí viram ocupações, né, do aspecto intelectual narrativo da consciência, que não endereçam. E aí vai com o tempo, precisar de medicamento, mais fármaco, dosagens maiores, porque a consciência está numa narrativa de explicação naquilo que concretamente se explica, mas subjetivamente não se estabelece. Então, isso está sendo um drama hoje em dia no nosso tempo, porque a gente ficou, de fato, refém demais da maneira de se conduzir através da tecnociência.
Vou para a última pergunta dessa aula. Você fala que, nesse capítulo, que uma pessoa precisa conhecer a cara da sua culpa. Queria te perguntar por quê? Qual é a importância disso? Porque é o interesse pela sombra. E não, se você quer minimamente se aprofundar em você, você precisa se dedicar à integração da sua sombra. Isso é o que eu chamo de cara da sua culpa. Muito do processo de integração psíquica é diferenciação parental e integração de sombra. É muito. É grande parte do processo. Tá? Então, a pessoa que não vive isso, ela vive as projeções, os tensionamentos do entorno, as culpabilizações, as vilanizações da diferença, as exclusões aos aspectos íntimos e ao entorno. Né? Ela não conhece a cara da sua culpa, ela não sabe o que opera na sua expressão, ela não sabe qual é o preço de ser quem ela é. E tem um preço de ser quem você é. E você tem que saber qual é esse preço, para você saber se está valendo a pena ou não, né? É melhor não esperar o sofrimento, que é a menos-valia, né? Eu me produzi e resultante desse sofrimento, e a maior parte do sofrimento a gente é autocriado, porque a gente se conduz de uma forma insustentável e inautêntica, né? Se violentando e se esvaziando o tempo todo. Ah, lá que eu vou saber, com tantos anos de vida vivida, e tendo que sanar uma série de dúvidas comigo mesmo, para esse é o meu valor? Não. Eu quero conhecer o preço que se estabelece de ser desta maneira. Eu quero estar atento a esse preço, né? Existe aí flutuação, inflação, mais e menos valor. Eu tenho que poder me ajustar, né? Para estar no mercado, sabe? A agora, né? A agorafobia é o nome antigo para pânico, né? Das pessoas que não conseguem dimensionar as suas trocas e produção de valor, né? Então, me interessa ter a cara da culpa para, de fato, saber a minha capacidade de produzir valor e o preço que isso está tendo para a minha vitalidade, para o meu sustento afetivo, para o meu entorno, tem a ver com os preços. E a maior parte das pessoas não está interessada nesses preços. Depois vem a conta. Vive se endividando, né? Os juros no Brasil são altos. É melhor saber o preço de ser dessa maneira. Sabe? Tem preço para o corpo, tem preço para o organismo, tem preço para as emoções, tem preço para os vínculos. Sabe? É melhor não chegar depois com uma conta imensa e de repente eu fui surpreendido com uma conta que eu não consigo pagar. Então, para mim, a cara de culpa é saber do preço envolvido, né? E aí sim, a real capacidade de produzir valor é uma coisa importante, porque o ser humano é alguém que intenta o valor, né? Que anseia pelo valor. E o valor pode ser uma coisa muito iludida da minha subjetividade. É melhor botar a prova nas relações. Bota a prova nas relações. Se o outro não reconhece o valor, pô, pode ser que eu não seja tão valoroso quando eu penso. Pode ser só uma exaltação subjetiva, uma inflação do meu ego, né? Muita gente fica capturada, né, por essas inflações subjetivas. O valor é aquilo que se estabelece na troca. Então, se você não articula alguma noção de acordo com o que eu produzo e o que isso vale, eu preciso dimensionar um valor apropriado a isso, para poder articular uma troca e me produzir, me conduzir. Senão eu vou narcisicamente me inflando, né? E o narcisismo, ele não organiza, né? Ele é autoenvolvimento, ele é um autocentramento. Ele vai levar à desproporção, à distância de si e à queda. Então, Então, a cara da culpa seria uma professora dessa dinâmica das trocas e do valor? isso. Da minha real capacidade de disponibilizar os meus recursos para produzir valor. Esse é um indivíduo com autoestima, porque tem um valor reconhecido, meritosamente produzido por sua capacidade. Então, eu não vivo a insegurança, será que a pessoa vai descobrir que eu não sou isso que eu falei que eu sou? Né? Não, esse sou eu. Vamos ver que valor isso tem, né? Mas esse sou eu, e eu posso provar, olha, posso te mostrar, entendeu? Eu sei isso, não sei aquilo. Se você me perguntar algo, não sei, vou ter que estudar. Então, eu vou articular um relaxamento, ela produz relaxamento, né? Isso seria o mérito, né? Então, aí você está, de fato, para e passo pertinente ao que você é, porque você experimenta. E aí você não está vivendo distâncias e o medo de ser descoberto, sei lá, né? Porque você não é nada daquilo que parece ser, né? Que você vendeu. Você vendeu algo que você não tem como entregar. Eu acho meio grave. Tem muitas pessoas hoje em dia vendendo, vendendo, vendendo e não tem o que entregar. O nosso mundo está meio que um mundo de aparências. Então, aí você não sabe a cara da culpa. E aí depois, na hora que tiver que se efetivar, cadê? Né? Complicado. Então, a gente está vivendo muito esse campo abstrato de promessas. Promessas, encantamentos, auto-engano e engano dos outros. É meio complicado. Então, é alienação à sombra. É fuga de si. Fuga de si. Fuga de si. Quem tem interesse na cara de sua culpa está atento a como opera a sua sombra. Por conta disso, pode dimensionar o seu mal. Tá? É necessário que as pessoas dimensionem o seu mal, o seu potencial de mal, né? Para que elas não sejam más.
Ou sejam em lugares menos danosos. Às vezes é para aí que vai, né? Em lugares onde é divertido, onde é amoroso, onde é provocador, onde pode ser saudável, entende? Então, dimensionar o próprio mal, integrar a própria sombra, é o que faz com que a gente amadureça emocionalmente e frutifique no convívio, né? Agregue e não consuma, seja consumido também. É como eu percebo.